O surgimento de grupos radicais, tanto à esquerda quanto à direita, e o endurecimento da era Vargas. Este é o governo constitucional de Vargas. Olá, amiguinhos! Bem-vindo a mais uma aula aqui no canal sobre Era Vargas. Desta vez vamos abordar o governo constitucional de Era Vargas. O governo constitucional vai da Constituição de 1934 até o golpe de Estado Novo aplicado por Vargas nele mesmo em 1937. E a característica central do governo constitucional é o surgimento, a presença de grupos políticos antagônicos, ou seja, nós teremos uma extrema esquerda e uma extrema direita no Brasil, ambas tensionando acessar o poder. Vargas os tolerará a presença da extrema esquerda e a presença da extrema direita até que estas tentem acessar o poder. E aí sim Vargas os perseguirá e os proibirá. À nossa extrema esquerda, tínhamos a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que junto com o Partido Comunista Brasileiro e com o apoio e financiamento da União Soviética, isto mesmo, a nossa extrema esquerda no Brasil, contava com apoio e financiamento, logística inclusive, da União Soviética. Haja vista a presença de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes vindos para o Brasil a partir da União Soviética. Esse Luiz Carlos Prestes é aquele mesmo Luiz Carlos Prestes da coluna Prestes, que a essa altura já havia abandonado o tenentismo e se convertido ao socialismo ou ao comunismo. E ele estava na União Soviética quando embarca para o Brasil junto com a judia alemã Olga Benário para aqui no Brasil tentarem um golpe comunista, o que ficou conhecido no Brasil como Intentona Comunista de 1935. A intentona foi totalmente frustrada. Prestes é condenado a 30 anos de prisão, pena que ele acabará não cumprindo, uma vez que sofrerá uma espécie de anistia ao final da Era Vargas. Já Olga Benário, uma judia alemã, que àquela altura já havia se apaixonado por Luiz Carlos Prestes, é deportada grávida para a Alemanha. E lá na Alemanha, no que será um campo de extermínio, Olga Benário dará luz ao filho do casal Olga e Prestes, a conhecida historiadora Anita Leocádia. Olga, contudo, será exterminada, morrerá em um campo de extermínio. A intentona comunista, apesar de frustrada, alimentará a pressão de Vargas sobre o Estado, porque é a intentona comunista que permitirá ao Vargas criar um estado de sítio, um estado de guerra constante, dando a ele poderes especiais sobre as Forças Armadas. A intentona comunista, portanto, dará a Vargas poderes especiais que ele acabará usando para implantar uma ditadura fascista no Brasil. Uma desculpa para o Vargas foi a tentativa comunista, o que impôs às pessoas o temor, o medo do comunismo. E por isso Vargas consegue criar um estado de sítio e um estado de guerra no qual ele tem poderes especiais sobre as Forças Armadas, além da criação de um Tribunal de Segurança Nacional para julgar crimes contra o Estado. Vejam, Vargas está começando a ampliar o seu poder a partir de uma tentativa frustrada da esquerda ou extrema esquerda de tomar o poder. Já a nossa extrema-direita, o peculiar grupo dos integralistas do Brasil. A Ação Integralista Brasileira é o nosso grupo de extrema-direita, é o nosso fascismo, é o nosso nazismo, só que com nossas peculiaridades nacionais, uma vez que no fascismo, aqui traduzido como integralismo, mas com o mesmo significado, unir, integrar, há um elemento dentro do fascismo ou dentro do integralismo que é o nacionalismo. Mas o nosso nacionalismo carece de elementos históricos. Por isso os integralistas foram buscar novamente nos indígenas um elemento nacional. Por isso que a saudação integralista se assemelhava à saudação nazista, só que com o elemento nacional nativo. Enquanto, por exemplo, os nazistas erguiam a sua mão e saudavam o Führer com seu Viva Hitler ou Heil Hitler, os nossos integralistas erguiam a mão e saudavam seu líder Plínio Salgado com um grito nativo, Anauê.
Anauê é uma saudação tupi, uma espécie de um cumprimento tupi. Enquanto os nazistas usavam, por exemplo, a suástica, a svástica, como símbolo de boa sorte, boa fortuna nos desejos expansionistas nazistas, aqui os integralistas usavam a letra grega sigma, o M deitado, que nada mais significa que somatória, ou seja, novamente remetendo à ideia de soma, à ideia de integrar, à ideia de fatio, de fascismo. Se você quiser saber mais sobre o fascismo, não deixe de assistir a aula que já está postada aqui no canal sobre fascismo. Aí você terá uma ideia mais ampla, mais geral do que trata o fascismo. Revisando o que vimos até agora. Governo constitucional de Vargas é marcado pela presença de grupos antagônicos. Na nossa extrema esquerda, a Aliança Nacional Libertadora. À extrema direita, a Ação Integralista Brasileira, o nosso fascismo. As ações da Ação Aliança Nacional Libertadora, a intentona comunista, alimentam em Vargas o seu poder. Dão a ele poder sobre as Forças Armadas e para julgar crimes contra o Estado. Da mesma maneira, a Ação Integralista Brasileira também tentará um golpe chamado intentona integralista ou golpe dos, veja bem, galinhas verdes. Galinhas verdes porque os integralistas usavam um uniforme verde e ao marchar pareciam umas galinhas andando pela rua. Vai daí golpe dos galinhas verdes. Essa tentativa da ação integralista também será frustrada, mas aí já em 1938, já dentro do Estado Novo. O fato é que Vargas, aproveitando-se dessa instabilidade, desses riscos à esquerda e à direita, dessas tentativas de golpe, como a intentona comunista, concentrando poderes através do estado de sítio e estado de guerra, aproveita dessa condição, desse temor popular e anuncia a descoberta de um plano. O Plano Cohen. Plano Cohen é um plano que supostamente previa a tomada do poder pelos comunistas. Contudo, todavia, porém, o Plano Cohen é um falso plano comunista criado por um general de Vargas, o Olímpio Mourão. Justamente, esse plano dizia que os comunistas tomariam poder. Mas vejam, é um falso plano comunista. É uma farsa criada por Vargas para justamente se perpetuar no poder, uma vez que em 1937 haveriam eleições presidenciais, das quais Vargas não poderia participar. Para impedir esse pleito eleitoral, para impedir a sua própria saída do poder, Vargas, utilizando o temor popular alimentado pela intentona comunista e pela farsa do Plano Cohen, aplica um golpe de Estado, chamado golpe do Estado Novo. É Vargas perpetuando-se no poder. Vargas, usando o temor popular do socialismo, da revolta socialista, Vargas aplica um golpe e irá permanecer no poder por mais alguns aninhos, no que a gente vai ver nas próximas aulas como Estado Novo de Vargas. Essa foi a aula sobre governo constitucional de Vargas. Não deixe de curtir as demais aulas aqui no canal sobre a continuação da Era Vargas, o Estado Novo de Vargas.